Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre o ciclo ovariano neste vídeo esquema de fisiologia humana. E o ciclo ovariano, ele é dependente da liberação de alguns hormônios provenientes da hipófise e também provenientes do ovário. Então, tanto a hipófise quanto os ovários participam da liberação de hormônios no ciclo ovariano e eles terão ação tanto nos próprios ovários quanto no útero, onde vai acontecer o crescimento do feto, do embrião, gerando uma vida nova, um bebê. Então, tudo começa a partir da liberação de um hormônio chamado de FSH pela hipófise. Então, a hipófise vai liberar o hormônio FSH, que é chamado de hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, ele vai ter a sua ação no folículo primário, lá no ovário. Quando o FSH age no folículo primário, nós vamos observar que esse folículo ele vai passar por um processo de crescimento. Então, através da ação do FSH, o folículo primário ele começa a crescer. Este folículo primário ele vai ser responsável pela liberação de um hormônio chamado de estrógeno. Então, o estrógeno ou estrogênio é um hormônio liberado pelo próprio ovário. Esse estrógeno, ele vai ter duas principais funções. A primeira função do estrógeno é o amadurecimento do folículo. Então, o folículo primário, que cresceu com a ação do FSH, agora com a ação do estrógeno, ele vai amadurecer. Então, formando o folículo de Graafi. Esse estrógeno, então, ele serve para amadurecer o folículo secundário lá no ovário. O estrógeno, ele também vai ter uma ação no útero, gerando a hiperplasia das células do epitélio uterino. Então, no útero nós observamos 3 camadas: o perimétrio, que é a sua camada mais exterior, o miométrio, é o próprio músculo do útero, e tem uma camada chamada de endométrio. No endométrio nós vamos observar especialmente o seu epitélio uterino, que é um epitélio estratificado. É um conjunto de várias camadas de células. Com a ação do estrógeno, nós vamos observar uma hiperplasia do epitélio do endométrio. Então a gente observa que com a ação do estrógeno, as células do útero começam a crescer o seu número, aumentar de número. Por quê? Veja bem, se o folículo ovariano está crescendo, significa que pode acontecer a fecundação. Logo, o útero também precisa se preparar, porque se houver a fecundação e este futuro zigoto precisar se implantar no útero, o útero já precisa estar preparado. Então, ao mesmo momento que o folículo secundário está amadurecendo no ovário, as células uterinas estão se proliferando, aumentando o seu número para começar um possível crescimento com a inserção do zigoto. Depois de um tempo, a gente observa que a hipófise vai liberar um segundo hormônio, agora chamado de hormônio LH. Hormônio LH significa hormônio luteinizante. Quando o hormônio luteinizante é liberado,
ele também vai agir no ovário, mas ele vai ter a função de gerar o rompimento do folículo secundário. Então, aquele folículo que estava amadurecendo pela ação do estrógeno, ele acaba rompendo. Então, o LH, ele tem uma grande função de promover a ovulação no 14º dia do ciclo ovariano. Quando acontece a ovulação, o ovócito, que antigamente era chamado de óvulo, ele passa a percorrer as tubas uterinas. Então veja que o ovócito, ele começou a ir para a tuba uterina para ter a chance, a possibilidade de encontrar o espermatozoide ainda na tuba uterina e gerar a fecundação para formar um zigoto que virará um embrião, um feto e um bebê. Então, no 14º dia do ciclo ovariano, o LH vai promover a ovulação e esse ovócito vai começar a percorrer as tubas uterinas. O LH também vai fazer com que este folículo quebrado ele passa a se chamar folículo roto. Roto é a mesma coisa do espanhol, que significa quebrado. Então, a gente tem aqui o folículo roto, e esse folículo roto, com a ação do LH, ele vai ser transformado em corpo lúteo. O corpo lúteo também é chamado de corpo amarelo. Por quê? Porque ele tem uma coloração amarelada. É como o próprio nome mesmo já diz. O corpo lúteo, ele é outra glândula endócrina que se forma ali na região dos ovários. Este corpo lúteo, ele tem uma importante função de liberar um hormônio chamado de progesterona. A progesterona, ela vai agir no próprio ovário, impedindo uma nova ovulação. Por que a progesterona impede uma nova ovulação? Veja, se o ovócito ele está ali na região das tubas uterinas, o corpo entende que não pode acontecer uma nova ovulação, né? Porque senão vai acabar atrapalhando a gestação deste possível zigoto. Então, a progesterona, ela faz com que o ovário não ovule. E essa não ovulação pode durar até 9 meses, que é o tempo da gestação de um ser humano. A progesterona, por sua vez, ela vai ter outra função no útero. A progesterona também vai agir no útero, fazendo com que aquelas células que se multiplicaram no endométrio sofrem o processo de hipertrofia. Então agora, aquelas células que aumentaram o seu número passarão a aumentar de tamanho. Por que as células do útero aumentam de tamanho? Porque se esse ovócito for fecundado e se transformar num zigoto, a fim de se transformar em um bebê, o útero ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, e essas células, esses tecidos novos, precisam suportar o crescimento do útero. Então, é por esse motivo que o endométrio ele vai gerar uma grande proliferação. Então, ele vai ficar proliferado, preparando para a gestação. Então, o estrógeno e a progesterona, elas preparam o ovário para uma possível fecundação e eles preparam o útero para uma possível gravidez.
A liberação desses dois hormônios, do estrógeno e da progesterona, fazem com que a hipófise, elas estimulam a hipófise a produzir mais um hormônio agora chamado de prolactina. Veja bem, a prolactina produzida pela hipófise vai ter ação nas mamas. Então veja que agora este hormônio liberado pela hipófise, chamado de prolactina, vai gerar um crescimento das glândulas mamárias. Então, as mamas que eram pequenas, tamanho normal, quando a mulher está passando por um ciclo ovariano ou por uma gestação, as glândulas mamárias vão aumentar de tamanho pela ação da prolactina, que foi estimulada pela liberação da progesterona e do estrógeno. Então, vejam comigo, se este ovócito for ser transformado num zigoto e num possível bebê, o corpo entende que as mamas também precisam crescer de tamanho, também precisam se preparar para a produção de leite. Então, desde o começo da gestação, as mamas entram no processo de mamogênese. Mamogênese é as mamas crescendo de tamanho, proliferando as glândulas mamárias através da ação da prolactina para futuramente começar a produzir leite para o bebê. Esses dois hormônios, tanto a progesterona quanto o estrógeno, eles vão cortar a liberação de um outro hormônio. A neurohipófise, ela vai produzir um hormônio chamado de ocitocina. A ocitocina, ela é um hormônio que será cortado. A ocitocina vai deixar de ser liberada pela hipófise pela ação da progesterona. Então veja bem, a progesterona, ela induz a liberação de prolactina para que aconteça a mamogênese nas mamas. Só que a progesterona, ela vai cortar a liberação de ocitocina pela hipófise. Por qual motivo? A ocitocina, naturalmente, ela vai agir no útero, gerando a contração uterina. E a ocitocina também vai agir nas mamas, gerando a liberação do leite. Então, o corpo entende da seguinte forma: se eu estou com um bebê, com um feto, crescendo no útero, e a ocitocina for liberada, ela vai gerar a contração de parto e a mulher vai acabar tendo um parto prematuro. E se o bebê ainda não nasceu, a ocitocina vai liberar o leite, que será perdido. Então, enquanto a progesterona estiver sendo liberada, a ocitocina vai ser cortada para impedir que a mulher sofra a contração do parto, para que ela não tenha um parto prematuro ou um aborto. E também impede a liberação do leite, porque o bebê ainda não nasceu. Passou-se 9 meses, o bebê já cresceu, ou então a mulher não teve a fecundação. O que acontece? A progesterona, ela vai deixar de ser produzida. Por quê? Depois que acabar a gestação ou quando o corpo perceber que não houve a fecundação, o corpo lúteo ele vai acabar morrendo, ele vai se degenerar,
formando o corpo albicans. Então, vou escrever aqui, ó, corpo albicans. Albicans porque ele era um corpo amarelo, lúteo, e passou a ser o corpo branco, albicans. Corpo branco porque ele não está mais produzindo a progesterona. Então, quando o corpo albicans é produzido, a progesterona deixa de ser produzida, acaba impedindo, né, terminando essa proliferação das células do útero. Quando a progesterona não está mais sendo produzida, a ocitocina volta a ser liberada. A mulher vai acabar tendo a contração uterina do parto e o bebê vai acabar nascendo. Logo em seguida, o leite vai ser liberado pelas mamas. Ou então, se a mulher não teve a fecundação, se ela não ficou grávida, quando a progesterona deixa de ser liberada, a ocitocina vai ser liberada de qualquer jeito e a mulher vai ter a contração uterina no caso da cólica menstrual. No caso da cólica menstrual, todas estas células que cresceram em excesso se descolarão, acontecerá um desprendimento deste excesso de células do endométrio e todas essas células irão ser eliminadas pela contração da cólica menstrual, formando a menstruação. Então, o fato de não ter mais progesterona liberada e ter a ocitocina liberada pela hipófise vai gerar o desprendimento do epitélio do endométrio e também a contração menstrual que vai acabar gerando a menstruação. Ok? E a partir daí, se aconteceu a menstruação, a hipófise ela realiza que já está na hora dela trabalhar novamente, ela vai liberar de novo o FSH, que é o primeiro hormônio que é liberado pela hipófise, e o ciclo ovariano começa tudo de novo, pela estimulação dos ovários para a preparação dos ovários para a ovulação e a preparação do útero para uma possível fecundação e gestação. Tá ok? Então este foi o nosso vídeo esquema de ciclo ovariano e aguardo vocês no próximo. Um abraço!